Olá pessoal da turma de Lógica e Matemática. Então, na nossa aula de segunda-feira, dia 11 de janeiro, eu apresentei para vocês um algoritmo e, através de um exemplo, tentei mostrar como é que aquele algoritmo funciona. Particularmente, não achei muito interessante a minha explicação. Achei que ficou faltando muita coisa e que a explicação acabou se tornando um tanto quanto confusa. Portanto, eu resolvi gravar esse vídeo para a gente rever aquele exemplo. Eu vou tentar utilizar uma outra abordagem e acredito eu que a partir desse momento vocês vão conseguir compreender bem o funcionamento daquele algoritmo, beleza? Então vamos lá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa, é rever o nosso algoritmo. Aquele nosso algoritmo ele tinha como entrada um sequente e como saída o valor verdadeiro se a conclusão ou as conclusões forem consequência lógica desse conjunto de premissas ou um contra-exemplo caso contrário. O nosso algoritmo começa especificando a criação do ramo inicial, que vai ter esse ramo inicial. Nós iremos marcar nossas premissas com T e as nossas conclusões ou a nossa conclusão com F. Uma vez construído o ramo inicial, a gente entra nesse laço que, enquanto existe um ramo aberto θ, a gente vai realizar algumas ações. Primeiro, escolher um ramo aberto qualquer. Se aquele ramo θ ele está saturado, então nós deveremos procurar os átomos marcados de θ e vamos retornar a valoração correspondente a esses átomos marcados. Ou seja, o ramo saturado é aquele que você já não pode mais expandir, certo? Bem, logo em seguida, nós escolhemos uma regra R do conjunto de regras aplicáveis. No caso, as regras são as regras alfa ou beta. Expandimos o tablô aplicando a regra alfa sobre o ramo θ e verificamos se aquele ramo θ ou seus subramos fecharam, certo? Então, caso não tenha mais um ramo aberto, então encerra o algoritmo e retorna verdadeiro, certo? Bom, mas enquanto houver ramo aberto, nós repetimos isso. Escolhemos um ramo aberto, se aquele ramo está saturado, nós vamos procurar os átomos marcados, vamos retornar a valoração correspondente, escolhemos uma regra das regras aplicadas em θ, expandimos o tablô aplicando aquela regra e verificamos se θ ou seus subramos fecharam. Bem, esse é em linhas gerais. Só que há um problema com esse algoritmo. Esse algoritmo, ele é um algoritmo determinístico, aliás, não determinístico. Bom, antes da gente falar sobre isso, vamos tentar esclarecer um ponto muito importante. Os algoritmos, basicamente, eles podem ser determinísticos ou não determinísticos. Algoritmo determinístico é aquele em que, ao final de cada passo de execução, a próxima instrução a ser executada está totalmente definida. O não determinístico é caracterizado pela realização de escolhas em determinados pontos do algoritmo. Bom, o nosso algoritmo anterior, esse daqui, ele é não determinístico. Por quê? Porque aqui na linha 3 e na linha 8, nós temos pontos de escolha. Então, como você viu aqui nesse slide, o algoritmo não determinístico ele é caracterizado pela realização de escolhas em determinados pontos do algoritmo. Essas escolhas que estão colocadas aqui, como vocês podem observar, no algoritmo, no texto do algoritmo, ela não está determinada. Então, que tipo de escolha é essa? Então, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos estabelecer estratégias para que nesses pontos de escolha eu tenha um certo determinismo, certo? Bem, no nosso caso, nosso algoritmo, nós vamos ter duas estratégias a serem definidas. A estratégia de busca e de percorrer o próprio algoritmo e a estratégia de escolha das regras, certo? No nosso caso, nós vamos adotar uma busca em profundidade. Por quê? Porque o tablô analítico ele é uma estrutura em árvore, certo? Então, essas duas buscas aqui são buscas bastante conhecidas, quando se fala em árvores, estruturas de árvore. Só lembrando que árvore é um assunto que você vai estudar com muito mais profundidade na disciplina de estrutura de dados, lá que vocês vão trabalhar bem. Aqui é só uma apresentação dessa estrutura. Então, nós vamos realizar a busca em profundidade, que consiste em quê? Em expandir um ramo até a sua saturação. Então, nós vamos expandir o ramo até a saturação e aí nós estaremos realizando a busca em profundidade. Só que, como você observou aqui, além de escolher o ramo aberto, eu também tenho que escolher essas regras aplicáveis.
Então, para escolher as regras aplicáveis, eu também preciso estabelecer algumas estratégias, né? Nesse caso aqui, ó, nós temos como uma primeira estratégia a estratégia de alfa primeiro. Na estratégia de alfa primeiro consiste em quê? Em aplicar inicialmente um determinado ramo, né? Trata-se de aplicar inicialmente em um determinado ramo todas as expansões alfa possíveis. Então, nesse caso, nós vamos primeiro trabalhar com as estratégias alfa, né? Aliás, com as regras alfa e, após isso, as regras beta, certo? Uma outra estratégia interessante, descartar a fórmula alfa ou beta após a expansão. Isso equivale a substituir a fórmula por sua expansão, e como essa substituição é uma equivalência lógica válida, essa simplificação pode ser feita, certo? Então aqui são algumas estratégias para selecionar as regras, certo? Então a gente vai trabalhar com o quê? Primeiro com regra alfa, primeiro com regra beta. Então isso precisa ser definido no seu algoritmo para que você possa colocar um grau maior de determinismo, certo? Bem, além dessas estratégias de escolher alfa primeiro, substituir, né, como foi visto aqui no descartar a fórmula alfa ou beta após a expansão, temos também essas estratégias que ordenam as fórmulas beta presentes em um ramo do tabuleiro analítico com a configuração do ramo. Ora, todo tabuleiro analítico nós vamos poder aplicar ou regras alfa ou regras beta, né? Então, em alguns somente regras beta, em outros somente regras alfa, mas em boa parte dos casos ou uma ou outra. No caso das regras beta, nós temos um complicadorzinho a mais, porque lembrando o seguinte, que as regras beta geram bifurcação. Então, nós temos aqui algumas estratégias que vamos utilizar para o nosso algoritmo. Lembrando que essas estratégias servirão para quê? Para que nós peguemos o nosso algoritmo que é não determinístico e façamos com que ele seja determinístico. Ou seja, nesses pontos onde há escolhas, nós vamos estabelecer essas estratégias. Beleza? Bom, dito isso, vamos agora para o nosso exemplo, para que a gente possa compreender bem direitinho tudo isso daí. Então, essa foi a parte mais teórica da nossa explicação. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar um sequente e vamos tanto construir o tableau desse sequente, que verifica a validade desse sequente de forma manual, né? E também utilizando o algoritmo e as estruturas de dados. Então, essa minha tentativa de explicação, unindo as duas maneiras, né, é para que você possa compreender como é que o algoritmo ele vai se comportar e também mostrar para você que quando você utilizava a forma manual, ou seja, o processo manual de construção do tabuleiro analítico usando papel e caneta, papel e lápis, né, você também realizava a utilização do algoritmo, mas de uma forma assim, digamos, inconsciente. Bom, eu vou tratar aqui de um assunto que provavelmente alguns de vocês não estão ainda muito familiarizados, uma vez que a turma de Lógica Matemática está no primeiro período do curso de Ciência da Computação. Bem, partindo do princípio que vocês, a essa altura do campeonato, já estudaram na disciplina de Lógica de Programação uma estrutura chamada vetor, né? Uma estrutura de armazenamento de dados, certo? Nós vamos continuar aqui a nossa explicação. Bem, para que eu possa implementar o algoritmo numa linguagem de programação, eu precisaria trabalhar com algumas estruturas extras, né? Primeiro, nós precisaríamos de dois vetores. Um vetor que eu vou chamar de ramo, né? E um vetor que eu vou chamar betas. Nesse vetor ramo, nós vamos armazenar o nosso tableau, certo? Então, esse vetor de ramos será utilizado para, em cada uma das posições dele, colocar um ramo θ, né? um componente do nosso tableau. Bom, quando a gente constrói o tableau no papel, né, eu orientei vocês a numerar cada uma das linhas. Então, cada linha do nosso tableau feito no papel corresponderá a uma posição do vetor ramo. Então, para esse vetor ramo, nós vamos determinar como tamanho o tamanho do sequente, certo? Utilizando aquele conceito de tamanho de fórmula que foi visto lá no início da nossa disciplina. O segundo vetor que nós vamos ter é o chamado vetor betas. Nesse vetor, que também terá o tamanho
igual ao vetor ramo, nós vamos marcar as posições em que se encontram fórmulas que a elas iremos aplicar expansões beta. Lembre-se que quando você vai construir um tabuleiro analítico, você tem dois tipos de expansão, as expansões alfa e as expansões beta. Isso foi assunto de aula passada. Então, no vetor betas, nós iremos marcar aquelas fórmulas que nelas nós podemos aplicar expansões beta. E as fórmulas alfa? Não, ninguém está falando delas. Precisaremos também de uma variável para armazenar o tamanho atual do meu ramo. Lembre-se que quando nós construímos um tableau no papel, né, e a gente numerava cada uma das linhas, à medida que nós aplicamos regras de expansão, sejam elas regras alfa ou regras beta, o tamanho daquele tableau ele crescia, né? Então nós precisamos, aliás, de uma variável chamada tam atual para armazenar essa informação. Qual é o tamanho atual do meu vetor? Né? No caso aqui, o vetor de ramo. Né? Nós vamos armazenar na variável tamanho atual o tamanho atual do vetor ramo. Nós não precisaremos trabalhar com beta. E agora a gente vai conhecer uma estrutura de dados que vocês vão conhecer, que você vai conhecer com muito mais profundidade quando tiver na disciplina estrutura de dados, que, se não me falha a memória, é no terceiro período do nosso curso de Ciência da Computação. Bem, o que é uma pilha? Né? Uma pilha é uma estrutura de dados que está fundamentada num princípio muito simples. Vamos imaginar que você está empilhando caixas, né, embalagens de pizza, certo? Então aqui eu tenho uma primeira embalagem, aí eu tenho aqui uma segunda embalagem, certo? Depois uma terceira embalagem, assim sucessivamente. Qual é o princípio básico de uma pilha? Né? É que o último item que eu adicionar na pilha vai ser o primeiro item a ser removido, caso eu queira desempilhar essa pilha de caixa. Então, o último a entrar será o primeiro a sair. Em alguns livros de estrutura de dados, você vai encontrar essa expressão LIFO, que quer dizer last in, first out, ou seja, último a entrar, primeiro a sair. Então, no caso aqui da nossa pilha de caixas de embalagem de pizza, o primeiro a sair era justamente essa última caixa que foi colocada aqui na pilha, certo? Bom, uma outra estrutura que vocês vão conhecer é a estrutura fila, mas eu não vou falar dela, né? Deixar para que vocês conheçam lá em estrutura de dados, correto? Então, no nosso caso aqui, nós vamos precisar de uma pilha que nós vamos chamar pilha de ramos. Nessa pilha de ramos, nós vamos armazenar algumas informações, né? Como a gente vai armazenar isso no computador, isso não cabe nessa nossa discussão. Eu gostaria apenas que você compreendesse que na pilha de ramos, né, eu tenho uma estrutura de dados em que eu armazeno inicialmente a posição onde tem uma fórmula beta, né, no caso aqui uma posição lá do meu vetor betas. Eu armazeno também, logo em seguida, o tamanho atual, ou seja, a informação que está na variável tamanho atual. E, por fim, eu armazeno o meu vetor de betas. Certo? Então, na minha pilha de ramos, eu vou ter essas três informações guardadas nela. Certo? Então, com isso, nós temos aqui a nossa estrutura de dados, aliás, as nossas estruturas de dados com as quais nós iremos trabalhar. Como essas estruturas são implementadas em linguagem de programação, foge completamente do escopo da nossa disciplina. O que eu preciso que você compreenda é a ideia, o funcionamento dessas estruturas. Certo? Vocês vão ter tempo hábil para implementar isso em uma outra disciplina já no segundo período. Tá bom? Pronto. Agora temos o nosso exemplo. Né? Nós iremos trabalhar com o seguinte sequente que vocês estão vendo aí, né? Nós temos duas premissas, P condicional Q e Q condicional R, e uma conclusão que aliás, P condicional Q, Q condicional R, e uma conclusão P condicional R. Isso daí é a regra do silogismo hipotético que vocês já viram em aulas passadas. Sabemos que isso daqui é um sequente válido,
mas nada melhor do que um sequente válido para a gente poder verificar o nosso algoritmo. Gente, agora nós vamos passo a passo, né, olhando para o algoritmo, olhando para a lousa digital, ver como é que nós vamos desenvolver isso aqui. Beleza? Então, de acordo com o nosso slide, nós temos o seguinte. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar o ramo inicial. Então, na linha 1, criar um ramo inicial contendo TA, né, e as fórmulas marcadas com as premissas marcadas com T e a conclusão marcada com F, certo? Então, nesse caso aqui, voltemos para a nossa lousa digital e vamos entender como é que a coisa funciona. Então, qual seria o primeiro passo? Montar o ramo inicial. Esse ramo inicial, deixa eu estar certo aqui, esse ramo inicial terá as fórmulas das premissas marcadas com T e da conclusão marcada com F. Então, aqui vai ser marcada com F e aqui vai ser marcada com T. Vamos construir o nosso ramo inicial. Linha 1, T, P condicional Q. Linha 2, T, Q condicional R. E linha 3, nós vamos ter F, P condicional R. Ok? Pronto. Dessa forma, nós temos o quê? Nós temos o nosso ramo inicial. Esse nosso ramo inicial, ele tem... Opa, peraí, cadê a canetinha? Atenção, peraí. Esse nosso ramo inicial, agora voltando aqui, então, aqui é o nosso ramo inicial. Qual é o tamanho atual desse ramo? Hein? O tamanho atual é 3. Então, a variável tamanho atual vai ter valor 3, correto? Bom, o nosso vetor ramo, que eu falei anteriormente, qual vai ser o tamanho dele? Vai ser 9. O tamanho do vetor ramo é dado pelo tamanho da fórmula. No caso aqui, a fórmula é contabilizada de acordo com aquele princípio de tamanho de fórmula que nós vimos lá no início da disciplina. Então, aqui eu tenho 3 mais 3 mais 3, né, dá igual a 9. Então, o nosso vetor ramo vai ser tamanho 9 e o nosso vetor betas também vai ser tamanho 9. Observemos o seguinte, nós temos aqui, na linha 1 e na linha 2, fórmulas marcadas com T, que a elas nós iremos aplicar regras alfa. Então, significa o quê? Que no vetor betas, as posições 1 e 2 estarão marcadas. Correto? Entendido? Então, dessa forma, nós já podemos mostrar para você como é que vão ficar as nossas estruturas de dados. Correto? Vamos só ver aqui. Então, observemos aqui que o nosso vetor ramo, como eu havia colocado para você, ele vai ter tamanho 9, né? O nosso vetor beta também tamanho 9. E como é que ele está atual, nesse momento aqui do nosso algoritmo? Ó, na posição 3, todas as fórmulas que eu acabei de colocar ali manualmente, né, em cada uma delas, devidamente marcada em uma posição do vetor. Como eu havia comentado com você, que na posição 1 e na posição 2 do nosso ramo, eu tenho fórmulas que nós iremos aplicar regras beta. Então, marquei aqui no vetor betas que na posição 1 e na posição 2 eu tenho fórmulas beta. Beleza? Então, dito isso, nós precisaremos executar mais um passo do nosso algoritmo, certo? Vamos ver aqui que passo é esse. Atenção. Bem, observemos o seguinte. Se existir um ramo aberto θ, vimos que existe um ramo aberto, nós vamos escolher um desses ramos, certo? Se esse ramo está saturado, então nós iremos realizar essas ações aqui. Bom, só que a gente percebeu que não tem nenhum ramo saturado. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós não vamos entrar nesse se, vamos para a linha 8, escolher R, uma das regras aplicáveis de θ. Então, voltemos lá para a nossa lousa digital. Temos para ela e observemos o seguinte. O que é que nós temos aqui? Nós vamos aplicar uma regra a uma dessas, desses ramos aqui, certo? Bom, eu tenho aqui
essas duas linhas que eu vou aplicar, que eu posso aplicar uma regra beta, e tenho essa outra linha aqui que eu posso aplicar uma regra alfa, correto? Nesse caso, nós vamos utilizar aquela estratégia que a gente viu nos slides de alfa primeiro. Para quê? Para que a gente possa expandir logo as regras alfa e não correr o risco de ter um vetor muito ramificado. Beleza? Então, o que é que isso vai gerar? Isso vai fazer com que o meu vetor ramo ele cresça, né? Com que a minha cresça, aliás, desculpa, eu vou ocupar mais algumas posições no meu vetor ramo, né? Se o vetor fosse crescer, ele ia ser maior do que 9, né? Esqueça o que eu disse. Então, o que é que vai acontecer agora? Esse meu vetor ramo eu vou ocupar mais algumas posições dele, vou atualizar o tamanho atual, porque afinal de contas o tamanho atual do vetor não vai ser mais 3, vai ser ou 4 ou 5, certo? E aí pronto, aí eu terei executado uma parte do meu algoritmo, ou seja, terei feito um ciclo, correto? Bem, então como é que nós vamos fazer? Vamos lá. Pronto, agora o que é que aconteceu aqui no nosso processo, né? Nós aplicamos a regra alfa a linha 3, eu vou até colocar aqui o marquinho de verificação para informar que essa linha aqui ela já está expandida, né? Então não posso mais aplicar regras a ela, certo? E o meu ramo cresceu um pouquinho, né? Então, como eu apliquei a regra alfa na linha 3 duas vezes, né? Eu cheguei aqui na linha 4, na linha 5, e aqui nosso Tableau passa a ganhar um pouco de forma. Ora, o que aconteceu agora na nossa estrutura de dados? No nosso vetor ramo, a posição 4 e a posição 5 foram ocupadas justamente pela expansão da linha 3 com a aplicação da regra alfa, certo? O que vai acontecer agora? Nosso algoritmo vai rodar mais uma vez e nós vamos fazer o quê? Nós vamos agora trabalhar com uma dessas duas regras alfa, aliás, regras beta, com essas duas linhas que serão aplicadas regras beta. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar uma estratégia que eu vou pegar a regra beta, digamos, mais próxima, né? No caso aqui, a linha 2 é onde eu vou aplicar. O que é que vai acontecer? Eu vou desmarcar a posição 2 do vetor de betas, indicando o quê? Que eu vou utilizar essa linha aqui, certo? E eu irei aplicar uma expansão beta nela, correto? Bom, com isso aí, nosso Tableau vai sofrer uma pequena modificação e as nossas estruturas de dados também, ok? Eu esqueci de mencionar uma coisa. Quando nós aplicamos as expansões, nós fizemos o que tem na linha 9, expandir o Tableau aplicando o R sobre θ. Então, o que a gente fez, o θ aqui nesse caso era a linha 3. Verificamos se θ e seus subramos fecharam. Então, nesse caso, a gente o ramo θ é aquela estrutura toda. Então, nós vamos verificar se fechou, não fechou. Então, a gente vai novamente continuar no laço, ou seja, o nosso ramo continua aberto, ok? Uma outra informação importante nessa etapa do processo é que a nossa pilha de ramos ela também foi atualizada, certo? Então, como você pode observar aqui, na pilha de ramos agora vou ter esse valor TR, né? Esse valor TR corresponde ao beta 2, né? A gente lembra que quando a gente aplica expansões beta, você tem o beta 1 e o beta 2. O beta 1 já é o ramo que fica à esquerda e o beta 2 é o ramo que fica à direita, certo? Quando nós aplicarmos a regra beta, né, a expansão beta à linha 2, o que vai acontecer? Esse TR, que é o meu beta 2, vai ficar armazenado na pilha de ramos. A outra informação que nós vamos ter na pilha de ramos vai ser o tamanho atual. No caso, o tamanho atual, esse tamanho que é o tamanho que o meu Tableau tem antes da aplicação da regra beta. E nós também teremos como informação o nosso vetor de beta, que vai me dizer que apenas na posição 1 ainda existe uma fórmula beta. Ok? Então essas são as informações que nós vamos ter nessa próxima interação. Pronto, agora a gente fez mais uma interação, ou seja, mais uma expansão. O que aconteceu aqui no nosso Tableau?
Nós aplicamos regra beta na linha 2, certo? Vou até marcar aqui para que a gente saiba que já usamos a linha 2. Como a regra beta gera uma expansão, o nosso tableau ficou dessa maneira, certo? Bem, eu havia comentado com você que quando nós vamos implementar, né, o nosso tableau, quando tem uma bifurcação, não tem como eu implementar essa bifurcação no estrutura como vetor. Então, o que que acontece? No vetor de ramo, nós vamos armazenar a posição do beta 1. Né? Lembremos que quando você aplica uma expansão beta, você gera uma bifurcação. O lado esquerdo da bifurcação eu vou chamar de beta 1, né? E o lado direito de beta 2. Ok? Eu preciso armazenar essa informação em algum lugar, né? Então, nesse caso aqui, o tamanho do meu vetor, aliás, o tamanho do meu ramo, ele já cresceu um pouquinho, era 5, agora é 6, né? Vejam que essa linha bifurcada, ela continua na mesma linha, certo? Então, o tamanho atual do meu vetor é 6, variável tamanho atual foi atualizada. Aqui no meu vetor de ramo, você pode observar que FQ, que é o beta 1, está armazenado na posição 6, certo? E aí nós temos esse vetor de ramo representando o nosso ramo de forma bem fiel. Só não tem o beta 2. Mas onde é que o beta 2 vai ficar armazenado? Na nossa pilha de ramo, certo? O beta 2 vai ser colocado na nossa pilha de ramo. O que é que acontece agora? Acontece que ainda temos ramo aberto, né? O nosso algoritmo ainda não saiu daquele laço. Temos ainda aqui essa fórmula na linha 1, certo? E quando a gente rodar mais uma vez na próxima iteração do algoritmo, o meu vetor betas vai estar vazio. Por quê? Porque a última posição beta era 1, então não é mais, a gente já remove essa posição daqui. Quando eu marcar aqui, significa o quê? Que eu limpei o vetor beta. Então não tenho mais fórmula beta para trabalhar, correto? E o que é que vai acontecer agora? Nós vamos aplicar a expansão beta na linha 1 e isso vai gerar uma nova expansão aqui no nosso tableau e também alterações aqui no nosso vetor de ramo e também na nossa pilha de ramo, que é o que nós vamos ver agora, ok? Bom, fizemos mais uma iteração, aplicamos a regra beta na linha 1 e como é que está o nosso tableau agora? Marcamos aqui a linha 1 para informar que ela não pode mais ser expandida, né? Aplicamos a regra beta na linha 1, geramos a linha 7. O que aconteceu? O beta 1 ficou aqui desse lado. Essa informação do beta 1, que é FP, foi aqui para a posição 7 do nosso vetor, como você pode observar, certo? Aqui na posição 7. A variável tamanho atual do vetor, a variável tamanho atual, foi atualizada para 7, né? Então ela era 6, agora é 7. A nossa pilha de ramos agora está nessa configuração, beleza? Observe que no empilhamento, o que é que nós colocamos aqui? O beta 2 da última iteração que nós fizemos, né? No caso aqui TQ, esse beta 2 está na linha 6 e o meu vetor de betas agora está vazio, que foi o que aconteceu ainda há pouco, certo? Bom, a partir daqui, com o vetor de betas vazio, o que é que vai acontecer? Não tem mais nenhuma expansão beta para ser realizada. Significa o quê? Que chegou o momento de começar a desempilhar, certo? Só que antes disso, o que é que a gente vai fazer? No nosso algoritmo tem um passo que é justamente a verificação dos átomos. Vamos passar lá para o nosso, voltar aqui para o nosso algoritmo, para a gente poder entender melhor esse passo. Certo? Então, como você pode observar aqui no nosso algoritmo, nós temos um passo que é esse daqui. Verificar se θ ou seus subramos fecharam. Okay? Então, esse passo aqui que nós vamos fazer agora que nós chegamos na profundidade máxima do nosso ramo. Certo? Então, observem bem o que é que nós vamos ter que fazer aqui. Então, o nosso ramo, né? Teoricamente é somente até aqui a linha 7 desse lado aqui, certo? Para o algoritmo o ramo é esse. Então nós vamos verificar se se há um fechamento, de acordo com o que a gente viu. Então aqui eu tenho o FP, eu tenho aqui TP na linha 4, significa o quê? Que esse ramo aqui está fechado.
Uma vez que esse ramo está fechado, nós vamos agora sim começar o processo de desempilhamento. Nesse processo de desempilhamento da nossa pilha de ramos, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos trabalhar aqui com o vetor ramo, né? Essa posição 7, nós já vimos aqui que ela está fechada, então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos subir, vamos dizer assim, subir novamente no ramo, né? Para procurar o próximo ponto onde nós vamos fazer a verificação de fechamento. Certo? No caso aqui, a gente vai subir onde? Nós vamos até a posição 6. Veja que eu vou desempilhar essa informação aqui. Se eu vou desempilhar essa informação aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou para a posição 6, né? Certo? No lugar do FP da posição 7, eu vou colocar esse TQ, essa informação aqui. Certo? Como eu vou colocar essa informação, que é justamente essa que está no nosso tableau, nós vamos aplicar a verificação, né, de expansão e vamos fechar também esse ramo. Ó, TQ fecha com FQ, correto? Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou remover esse elemento da pilha de ramos e vou ter esse outro aqui, certo? Então, preste bem atenção que nessa próxima iteração a gente já apresenta a pilha de ramos com um desempilhamento. Pronto, fizemos o primeiro desempilhamento e o que é que nos restou na pilha de ramos? Restou justamente essa informação aqui, TR, né, que é justamente esse beta 2, certo? Na linha 5, né, ou seja, nós vamos ter que subir até aqui e verificar se esse TR fecha com algum de cima, e aqui o nosso vetor de ramos, certo? Que estava na posição 1. Bom, quando a gente executar o algoritmo, nós vamos chegar naquele ponto de verificação dos dados. Então, TR vai fechar com FR, então aqui vai fechar. Quando isso daqui fechar, o que é que acontece? Né? Temos aqui os ramos do meu tableau todos fechados. Como eu já executei o desempilhamento dessa etapa aqui, a nossa pilha de ramos, nessa interação, ela vai ficar o quê? Vai ficar vazia, certo? Se a pilha de ramos está vazia e todos os ramos estão fechados, significa o quê? Que o conjunto de fórmulas gama, ele implica logicamente na fórmula φ. Ou seja, φ é consequência lógica de gama, e aí o nosso tableau está devidamente verificado, certo? Bom, gente, eu acredito que com essa explicação ficou mais fácil vocês terem compreendido todo esse processo. Então, recomendo você pegar esse algoritmo, essas estruturas, e tentar reproduzir o que eu fiz aqui, utilizando esse exemplo do silogismo hipotético, com outros sequentes, inclusive com alguns sequentes que gerem um contra-exemplo, para você verificar o que é que acontece, certo? Fica aí como exercício para vocês, tá bom? Então, um grande abraço e até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro ciclo. Grande abraço, tchau, tchau.